Esta conferência será gravada agora. Então, boa noite a todos mais uma vez. Para mim é um prazer estar recebendo aqui como coordenador aí, como moderador aí, né? Agradeço em meu nome, em nome de todos que fazem o Instituto Brasil Físio, todos vocês que estão presentes hoje, para a gente dar continuidade à nossa série Mestres da Fisioterapia, que são renomes de grandes profissionais de todo o Brasil que estarão conosco 2 vezes por mês ministrando essa aula, né? Nessa noite de hoje, nós temos o Dr. Luiz Carlos Pereira Antônio, né? Que é professor, está mestrando, finalizando seu mestrado, pós-graduado em fisioterapia manual, e ele vai estar falando sobre um tema bastante importante e um tema que está aparecendo muito no nosso consultório, que é a reabilitação ou recuperação funcional das vestibulopatias, né, do sistema vestibular, reabilitação vestibular, os distúrbios de equilíbrio, e é tudo isso que a gente tem que aprender para poder pegar esse paciente dentro do consultório da gente e tratar. Então, o objetivo das nossas aulas, como se fosse um workshop, um minicurso, é bastante didático no intuito para que possamos aprender a receber o paciente no nosso consultório e darmos início e continuidade ao tratamento. Então, sejam todos bem-vindos e agradeço já de iniciar o professor Luiz por ter aceitado o convite e dizer para ele que ele pode ficar à vontade aí na aula e pode dar prosseguimento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Luiz. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Tá legal o áudio aí? Tá bem legal. Fica à vontade. Vinícius, queria agradecer pelo convite aí. É um prazer enorme estar aqui com você. É uma coisa que eu gosto muito de estar falando, ministrando esse curso. Sei da eficácia, porque eu não sou só um fisioterapeuta científico, mas sou também um fisioterapeuta que atende muitos pacientes. Tá? A minha vida é dentro do consultório. Então, eu sei da eficácia do que a gente vai falar hoje, qual que é o limiar todo que a gente deve traçar aí para a gente poder ter um êxito nesse processo de reabilitação vestibular, de fisioterapia vestibular. Então, é um prazer enorme, tá? Eu estou mesmo. Uma vez que a gente encontrou, né, Vinícius? Estava aí na sua cidade, aí no Ceará. Saudade de voltar aí na sua terra. Gosto muito do povo daí, me sinto dentro de casa, né? Então, prazer estar aí fazendo contato contigo por aqui e com tantas outras pessoas de tantos lugares do Brasil. Queria também, que fiquei muito surpreso aqui, a Luciana está aí, me mandou uma mensagem para mim, eu fiquei meio enrolado para te responder, Luciana, mas depois você me chama que a gente conversa. A Luciana iniciou o mestrado comigo, né? Eu acho que ela concluiu, eu não terminei ainda, em Portugal, e vim encontrar agora nesse curso aqui contigo. Pessoa muito bacana. Foi um prazer enorme, Luciana. Seja bem-vinda aí. Espero poder contribuir com todos vocês que estão aí disponíveis para participar dessa aula com a gente, tá bom? Uma coisa que eu peço a todos é que pode ligar o fone aí em qualquer momento e estar conversando comigo, que isso torna a aula mais produtiva para todos, né? Inclusive para quem está dando aula, a gente está tendo que se adaptar um pouco nessa questão de aulas online, né? Eu gosto muito do tato com o aluno, de estar conversando com o aluno. Então, se sintam à vontade a me perguntar qualquer coisa e a qualquer momento, tá bem? Ou então, professor, quiser, só te interrompendo um minuto. Quem quiser, tiver alguma dúvida, não quiser abrir o microfone, coloca no bate-papo e ao final da aula eu posso transmitir essa pergunta para o professor e ele responder tudo, às vezes só para não tirar o raciocínio. Então, se você não quiser interromper, coloca aí no bate-papo que a gente faz todas... Ele responde todas as perguntas no final da aula, para ficar mais didático a aula. Ô Vinícius, posso passar meu endereço já no início, né? Normal a gente passar no final, né? Mas pode passar, fica à vontade. Quem quiser me procurar depois escreve doutor Labirintite, aí pode me chamar lá também no Instagram, tá? E a gente pode estar conversando com vocês melhor, tá bem? Se sintam bem à vontade comigo, tá bom? Eu gosto disso. Vinícius, vamos lá então. A gente se propôs a estar falando de reabilitação vestibular
como avaliar e tratar, né? São, igual o Vinícius falou, que nós temos contato aí direto em nosso consultório, independente da linha de tratamento que você faça, se é da ortopedia, da neurologia, da cardiologia, a gente vai ter esse tipo de paciente no nosso consultório. O que atrapalhava muito é que a técnica foi criada lá na década de 40, né? E ela foi crescendo em termos de avaliação, em termos de tratamento. E em 2012 que ela foi realizada pelo nosso conselho aqui no Brasil. No entanto, eu já trabalho com essa técnica antes de 2012, até porque ela foi criada por Carlton e Cookson, que desenvolveram alguns exercícios para trabalhadores que apresentavam tontura, né? Um era neurologista e o outro fisioterapeuta. Então, lá na década de 40, a gente já tinha um respaldo da nossa própria profissão em outro país para a gente poder estar desenvolvendo e tratando com esse método. Travou aí, Vinícius? Isso. Bom, então, como avaliar esses pacientes? Como entender e como avaliar esses pacientes? Muitas vezes a gente muitos fisioterapeutas, a gente ficava assim, sem saber o que fazer, né? Era um questionamento da nossa profissão. Quando se apresentava um paciente com desequilíbrio, era normal a gente pensar que o paciente que apresentava esse tipo de disfunção, ele era um paciente totalmente com alterações celulares, neurológicas, que sejam somente lesões centrais, né? Ou, às vezes, o paciente com desequilíbrio era uma alteração musculoesquelética. No entanto, é necessário que a gente compreenda um pouco mais, entenda um pouco mais o que abrange esse paciente com aspecto vestibular, com aspecto do labirinto, e para a gente poder avaliar bem e poder tratar isso melhor, esses pacientes. Então, precisamos conhecer, essa é a minha ideia aqui hoje, fazer com que vocês conheçam melhor o que a gente usa em consultório, os exames que nós temos para poder abordar esse paciente. Bom, quando a gente vai pensar no paciente vestibular, a gente não pensa só na questão do labirinto, de labirintite, de tom. A gente pensa no paciente que ele precisa, eu não coloco aqui nessa figura, porém nós temos a influência do labirinto, assim como a dos olhos e dos pés, representando a propriocepção. Nós temos a influência do labirinto para a gente ter o nosso ajuste postural. Então, a nossa postura é a somação de informações sensitivas, a via ocular, e não coloquei porque eu vou falar dela no labirinto, tá? Uma disfunção nessas portas de entrada de informação, nós teremos uma readequação estrutural. Podendo ser essa readequação estrutural benéfica, sem mal nenhum para o indivíduo, ou pode ser uma alteração dessa que ela vai culminar em processos álgicos, alterações de locomoção e etc. Aqui, só para a gente poder perceber, eu trouxe uma aluna que eu tive na apresentação, que é uma aluna que ela queixava de alterações de equilíbrio, queixava de alterações de dor cervical, queixava de alterações de desconforto ao andar no meio de multidões, e um médico pegou essa paciente e falou que ela tinha síndrome do pânico, e começou e receitou para ela medicamentos neurológicos, né, antidepressivo e etc. Então, eu mostro para aqui nesse momento uma forma dessa paciente que não tinha nada o diagnóstico final do médico, porque ela pode observar que eu faço um teste com ela que chama de convergência visual, convergência ocular, e essa paciente com a força empurrando ela, tá? Ou seja, eu estou avaliando uma porta de entrada de informação para esse indivíduo. Quando eu elimino um dos olhos, ela já fica um pouco mais confortável, tá? Se ela tirar a mão ali, eu vou fazer o movimento para ela fazer uma convergência visual, apresentar conforto em relação à gravidade. Ó, balança a cabeça e ela vai fazer, ela tem a aferência visual, olha como o pé dela começa a levantar, fecha o olho e já diminui o desconforto. Tá ok? O que eu quero mostrar para vocês? Que muitas vezes a gente pega um paciente traumato ortopédico, músculo esquelético, e a gente pensa, ele está com tensão na cervical, vamos liberar, vamos fazer uma manipulação e etc. Mas a gente esquece muitas vezes de avaliar a porta de entrada de informação desse indivíduo. Tá ok? Nesse caso aqui eu mostro
um fisioterapeuta que trabalha no vestibular, ele tem que passar pela avaliação de todas as portas que captam informações externas, a própria vestibular, a propriocepção, ok? A gente vai avaliar a TM do nosso paciente, tá, ok? Então, aí eu mostro para vocês só como exemplo como é importante a gente observar e avaliar essas portas de entrada de informação. Essa paciente tinha bruxismo, etc. Para a gente poder aguçar a nossa aula aí. Então, a gente fala para vocês aí que os nossos olhos é a janela do que a gente vai falar, a janela do labirinto, tá? Não tem como avaliar o labirinto se a gente não avaliar a motricidade dos músculos dos músculos oculares, né? Que são os oculomotores, ok? Se a gente não sabe olhar para essa janela, que são os olhos, a gente não vai conseguir encontrar aquilo que a gente está procurando, né? Já dizia um filósofo, um grande pesquisador, um grande investigador, ele já tem aquilo que ele vai encontrar, né? Daí ele tem os caminhos certos que ele vai perseguir para que ele poder encontrar aquele achado. Então, se a gente não sabe olhar, a gente, quando olha para depara com a janela dos olhos, a gente fica ali sem saber o que procurar, a gente vai ficar perdido, ou seja, vai ser uma limitação para cada um de nós, ok? Então, é importante você conhecer como funciona, como que esse indivíduo ele se relaciona com o centro gravitacional. Isso deve ficar de todos os fisioterapeutas, independente da área que ele vai atuar. Por quê? Se a gente não tem uma boa relação com a gravidade, é certo que nós vamos ter compensação. A osteopatia ela já vai dizer não existe orientação em relação à gravidade, senão sem compensação. Ou seja, porém, nós temos compensações que são maléficas e compensações que não vai nos causar nenhum desconforto não funcional, estrutural, tá ok? Então, é importante que a gente saiba olhar pela janela visual e a gente consiga enxergar o que as estruturas estão nos falando. Para compreender um pouco os olhos, a gente sabe que a função básica do labirinto é orientar a posição e movimento da cabeça ao meio ambiente, tá? Essa é a função básica do nosso labirinto. O papel da visão, né? A gente tem um papel da visão. Nós vamos aumentar a atuação da visão quando nós nos depararmos com terrenos instáveis, tá? Então, a visão ela fica mais predominante no indivíduo quando a gente está sobre terrenos instáveis. Ela também, nós vamos ter a visão como a primordial na aquisição de habilidades motoras, tá? Nós vamos ter ela como fundamental para que a gente possa adquirir habilidades motoras, seja no seu trabalho, seja no esporte, etc. E temos o labirinto, que vai participar na captação de movimento cefálico, nos ajudando na montagem do ser humano a se construir em relação à gravidade, tá ok? Bom, quando a gente vai falar em visão, a gente tem que olhar, então, que a gente tem que dividir a visão em relações fotomotoras, né, focais, de focalização, tá? Que é a própria imagem, e temos que dividir na relação de movimentação, que aí a gente já fala na parte motora. É o que o fisioterapeuta, que é a pessoa que trabalha com reabilitação labiríntica, que trabalha com paciente postural, vai avaliar a capacidade motora do paciente. Bom, então, pensando assim, se a gente um objeto, a gente tem a estimulação desse objeto, no caso a bola aí para vocês, tá? Essa informação ela vai até a retina, da retina a gente faz aferentes, nervo óptico, quiasma, trato óptico, corpo geniculado, nós vamos ter essas informações que vão caminhar até o sistema nervoso central, onde vai ser interpretada toda e qualquer imagem que vocês estão vendo. Vocês estão podendo me observar aqui, isso está acontecendo fisiologicamente em cada um de vocês. Vai acontecer codificação, uma integração e relação com todas as imagens que estão sendo captadas pela visão com outras estruturas do corpo, tá? Bom, essas informações do sistema nervoso central até aqui a gente chama de informações, então, visuais, tá? Vamos avaliar agora, porque o sistema nervoso central ele vai dar estímulo e comandos voluntários e automáticos, tá? Supranucleares, e vamos ter respostas, então, oculomotoras. É isso que a gente vai avaliar. Tá bem? A gente vai entender ao final da aula que é muito importante a gente pensar nos olhos ao avaliar um paciente que pode estar apresentando alguma disfunção do equilíbrio, tá?
disfunção de confusão, concentração e outras nuances que a gente vai estar falando ao longo do tempo. Essas informações oculomotoras percorrem pelo oitavo par de nervo craniano, nós temos informação pelos quarto nervo e o terceiro par de nervo craniano. Essas informações são informações vias eferentes agora, tá? Para os músculos do globo ocular, que vamos dar a resposta posicional da nossa visão em relação ao meio ambiente, etc. Pessoal, eu gosto de falar um pouco aqui, uma alteração acontece, que a gente começa nessas estruturas a entender um pouco melhor. Vamos pensar naquele paciente seu, tá? Que queixa, desculpa, um paciente seu que queixa muito de tontura ao andar de carro, fazer uma viagem de carro, tá? Esse paciente que queixa de tontura ao fazer uma viagem de carro, o que está acontecendo com esse indivíduo? Se esse paciente, vocês vão me dar essa resposta, e sim, pode mandar mensagem lá no chat, e a gente depois conversa. Paciente que queixa de tontura durante viagem, esse paciente, se ele está sentado ao lado do motorista tá, de carona, ele fica tonto. Se ele no banco de trás do carro, ele fica pior, tá? Mas se essa pessoa estivesse dirigindo, ele fala assim, quando eu dirijo, eu fico muito bem, tá ok? Por quê? Nesse momento, nós estamos vendo algumas ativações, algumas informações estão acontecendo no corpo. Isso é chamado de cinesia, uma dificuldade de informação, elas se concentrarem, serem processadas, nos dando uma resposta, tá? Ou seja, o sistema proprioceptivo fala que o paciente está parado, que a pessoa está parada, o sistema visual está muito em movimento enquanto ela está no carro, e o vestíbulo pouco movimento. Pode ser um conflito entre os dois aparelhos vestibulares, tá? Ou pode ser um conflito de integração entre a informação visual, proprioceptiva e a própria vestibular, tá ok? Bom, então, como que é importante? Se o paciente fala assim, eu peguei o volante e ele vai dirigir, ele ajuda ao labirinto fazer a função dele, que é o quê? Estabilizar a visão durante o movimento. E ele estabiliza através, uma vez que ele capta informação de movimento, há uma eferência jogada rapidamente até os músculos do globo ocular, nos quais a gente colocou a via aqui para vocês, tá? E aí, a função de estabilizar a imagem na visão para que a gente possa se orientar melhor em relação ao espaço. Então, isso nós chamamos de sistema oculomotor. É ele que nós vamos avaliar. Movimentos oculares, nós temos divisão deles voluntários, tá? Com informações visuais. Elas podem ser sacádicas, tá? A gente tem a sacada, ou pode ser essas informações que elas divididas, sacadas em fixação diferentes, tá? Diferentes objetos no campo visual, tá? É como se estivesse passando, vamos pensar aqui, ó, tá passando o Xangai aqui, tá? Locomotiva tá passando, e você tenta observar os vagões, tá? Então, esse que o seu olho faz de ficar pulando, é um movimento sacádico, tá? Eles podem ser divididos em voluntários e involuntários. Nós temos outro movimento, nós fazemos pesquisa com ele também, para a gente diagnosticar um paciente que ele possa ter uma lesão do sistema nervoso central ou periférico. Clinicamente, a gente faz isso, tá? Que é pedir o paciente para acompanhar o dedo na frente dos olhos enquanto você movimenta. O paciente que tem uma lesão central, ele vai dar essa informação, ele não vai acompanhar o dedo, uma vez que ele já tenha entendido o pedido que foi do fisioterapeuta. Tá? Então, através do que a gente vai conhecendo agora da via ocular, a gente começa a compreender quais são as alterações centrais. O rastreio pendular, ele rastreia um objeto, tá? Que de interesse em movimentação lenta. Bom, e os movimentos reflexos, nós temos aí, são sem informações visuais, tá? Não precisa ter informação visual. A gente tem um rastreio automático de uma imagem na fase lenta. A gente acompanhar de forma bem essa imagem na retina, tá? Enquanto se move. E o sacádico, a gente vai dizer que esse sacádico é tentativa de reposicionamento. É o que eu disse para vocês, o Xangai está passando, você tenta reposicionar. Tá? Se você olhar no olho da pessoa que está olhando o trem em movimento, vocês vão observar que o olho dela vai ficar fazendo esses movimentos que a gente chama de sacádicos, ok? São definidos como movimento optocinético, são reflexo optocinético, ok? Ele é usado também para teste. Bom, gente, o que a fisioterapia tem que levar em consideração
o que é muito falado hoje, que é a classificação internacional de funcionalidade. Muitas vezes um paciente que apresenta alteração do equilíbrio, o médico muitas vezes dá medicamento para esse paciente, mas esquece de trazer, de retornar com a funcionalidade desse paciente. Ou seja, tem muitos pacientes que tomam medicamento para o labirinto há anos, né? E esse paciente não está funcional porque o próprio medicamento ele é um medicamento que altera a função do sistema nervoso central, se tomado por mais de 30, 60 anos, ok? E tem paciente que toma esse medicamento há anos. A fisioterapia ela vai se ocupar em avaliar a funcionalidade. Seja a funcionalidade aquilo que a gente vê, no caso de uma locomoção, ou seja, a funcionalidade daquilo que a gente não está vendo a priori, que seria os reflexos. Reflexo para a visão, que a gente falou um pouco, e reflexo para o equilíbrio corporal, ok? A gente coloca aqui, a gente vai pensar em todas as visão, a gente tem a lei de inervacional de Hering. Essa lei inervacional é saber o seguinte: se eu faço o movimento da cabeça para o lado esquerdo, olhando o objeto, a gente tem uma atividade do reto medial do olho esquerdo e do reto lateral do olho direito, ou seja, uma inervação que ela é ativada contrária ao movimento de cabeça. Essa é a lei dele, que nos serve de base para entender toda a nuance que refere às alterações periféricas centrais da vida causadas por alterações. Bom, realidade dos pacientes vão queixar isso aqui, ó. O paciente que está andando aí pelo supermercado e muitas vezes esse paciente desconfortável, tá? Tem gente que tem alteração do labirinto, só de entrar assim no supermercado já sente um pouco de desconforto. Tem pessoas que vai falar para nós que quando ele está correndo, isso aí quando eu fiz esse vídeo eu correndo, tá? Fui balançando o celular assim para simular o que a gente chama de oscilia, tá? Que é o paciente com dificuldade de estabilizar a visão durante o movimento de cabeça. Muita gente tem esse tipo de alteração, tá? São coisas corriqueiras no consultório. Esse cara sou eu. Bom, então, para a gente começar a esboçar a nossa aula, a gente vai estar falando, então, dos 3 canais que o labirinto tem, que são o canal superior, o canal inferior e o rosinha ali, que é o canal chamado horizontal. E nós temos ainda duas células que vão captar movimentos retilíneos, um na vertical e o outro na horizontal, que é o untrículo e o sacro. Essas cinco captores dentro do sistema vestibular são importantes demais para que a gente tenha estabilização da visão, se oriente no espaço e tenha a nossa capacidade de locomoção. Essas informações nós chamamos pelos 5 captores. Por via vestibulocular, tá? Ela vai nos dar informação visual. Daí a gente, para avaliar essas informações, esses captores, a gente tem que avaliar bem os nossos olhos, tá? Então, os olhos são observados e analisados. Efeitos sobre os movimentos do olho privado das visuais. Aqui a gente, para avaliar o labirinto, a gente não precisa de ter imagem. Não estamos pensando aqui em capacidade de focalização. Nós estamos pensando aqui em capacidade de estabilização, ou seja, ato reflexo motor, tá ok? Isso que nós vamos pensar aí para avaliar esses pacientes. Eu vou passar aqui o slide muito rápido aqui, porque eu quero só falar o finalzinho dele, tá? Aqui está mostrando um trajeto da estação do olhar e um desvio, qual que é o trajeto percorrido. O que eu quero que fique claro para nós aqui, todo o trajeto que nós formos percorrer anatomicamente, neurofisiologicamente, tá? Nós vamos chegar no fator final, que é ali o que está de amarelo, que é os núcleos oculomotores, tá ok? Então, nós temos a linha de cima, que é as 2 linhas amarelas nos oculomotores, e tem as linhas de baixo, que está ali escrito em preto, tá? Todas as informações captadas lá, estabilização do olhar, de desvio do olhar, elas vão chegar final no circuito dos núcleos oculomotores, que nós vamos logo à frente aí, um pouco mais para frente. Bom, então, vocês desculpem, pessoal, porque eu troquei meu drive no computador, troquei de computador e deu uma distorção em algumas frases aí, tá? Bom, mas o objetivo da reabilitação vestibular, então, é a gente aumentar o ganho do reflexo vestíbulo-ocular, tá? É um reflexo que nós vamos compreender ele facilmente. Eu prometo que vocês vão sair dessa de vocês aí, saber como ele funciona e como que vai ficar mais claro para vocês avaliar isso, tá?
Nós vamos trabalhar com os nossos pacientes para melhorar a tolerância deles ao movimento cefálico, à locomoção, tá? Nós vamos melhorar a interação viso-vestibular e visual durante o movimento de cabeça, melhorar a estabilização do olhar e o controle postural estático e dinâmico, tá, ok? É o que os nossos pacientes vão queixar, tá? Isso aí foi descrito lá na Otorrinolaringologia, agora em 2020, tá? Então, bem atualizado. Bem, características do nosso sistema do equilíbrio corporal. O nosso sistema do equilíbrio corporal, ele tem uma hierarquia a se cumprir, tá? Quando você está correndo, quem que está predominando? Qual que é o sensor que está predominando ali? É o labirinto, é a propriocepção, é o aparelho vestibular? Isso quer dizer hierarquia, tá? Nós vamos mostrar isso para vocês de uma forma mais tranquila, ok? Então, enquanto a pessoa está correndo, nós temos o sistema hierarquizado, que ele funciona multifatorial e paralelo. O que significa isso para nós? Quando um paciente ele se apresenta no consultório com desequilíbrio, fisioterapeuta ou médico, ele tem a obrigação de buscar a etiologia, tá? Mas como esses sistemas eles funcionam em paralelo onde? Ali na região do tronco, entre o bulbo e a ponte, nós temos eles se comunicando, tá ok? Ou seja, isso ajuda a quê? O paciente, por exemplo, que ele não tem acuidade visual, tá? É um paciente com deficiência visual. Por que esse cara consegue se orientar ainda no espaço, caminhar, entrar numa galeria, na rua, sendo que ele não tem a visão? Por quê? Os sistemas do equilíbrio corporal, eles funcionam num processo chamado de multifatorial e paralelo, tá ok? Ou seja, quando eu sou desprovido da visão, da imagem propriamente dita, eu tenho uma ação para me ajudar em relacionar com de quem? Do labirinto e da propriocepção. Por isso a gente chama de editorial e paralelo, tá ok? Ou seja, tem as substituições desse sistema. Hierarquizado é o que eu acabei de dizer, aquele paciente que, quando está correndo, em determinado momento, da aceleração do paciente, da aceleração cefálica, entra em vigência a visão, o labirinto e a propriocepção, tá? Em determinado momento, dominar mais é o labirinto e você, que momento é esse? E dotado de compensação. O sistema é dotado de compensação. Então, eu expliquei para vocês o que seria ele hierarquizado, tá? Para entender um pouco isso, a gente lança a mão de Hertz, né? Que vai calcular o quê? Velocidade por segundo. É uma nuance aí biofísica, né? Física, que vai nos dar a capacidade de entender um pouquinho do nosso sistema fisiológico, nosso sistema locomotor. Ou seja, então, no sistema hierarquizado, nós vamos o seguinte, que nós temos a aceleração de um corpo, tá? Rapaz correndo aí, que a gente está aí 0,001, tá? 0,001, 0,01, tá? É uma velocidade, tá? Calculada em hertz. A gente vê que essa velocidade, ela vai aumentando, tá? De 1 a 10 hertz. Então, o que seria isso? Quando eu falo que tem um indivíduo que ele faz um movimento de cabeça de 0,01, é chamado de muito baixa frequência. Esse paciente está ali parado. Existem sistemas que estão trabalhando para que ele fique organizado em relação à gravidade. Quando a gente fala que o paciente tem 0,01 a 0,1, a gente chama ele já de uma baixa frequência. Então, eu comecei de uma muito baixa frequência para uma baixa frequência. Para vocês entenderem melhor, eu vou dizer o seguinte, é como se eu pegasse o meu carro agora e começasse e colocasse a primeira marcha para sair. Eu estou em muito baixa frequência, coloca a primeira marcha, segunda marcha e assim por diante. Da aceleração do corpo do ser humano, nós vamos compreender uma coisa muito interessante. Então, a gente sai da muito baixa frequência, a baixa frequência, a média frequência e a alta frequência. Para que isso vai, em que isso vai nos ajudar? Por que é importante a gente compreender um pouco mais isso, tá? Muitos pacientes vão queixar no consultório que ele faz movimento de cabeça e fica tonto, tá? Muitos pacientes vão queixar no consultório
está andando na rua assim, começa a puxar para o lado, ficar desequilibrado. Então, essa compreensão em hertz de frequência de velocidade, ela vai nos ser interessante, tanto para a compreensão nesse processo, como também para a ação do nosso indivíduo, tá? Ou seja, olha lá, em muito baixa frequência, qual sistema no ser humano que ele predomina? A visão, tá ok? Então, em muito baixa frequência, quem está comandando ali o sistema é a visão. O equilíbrio é a visão. Se eu estou em baixa frequência, eu já tenho o comando do labirinto, da visão e da própria CPI, tá ok? Se eu começo a aumentar a frequência, eu já tenho o comando agora da visão e do labirinto. E a frequência desse indivíduo na locomoção ou de movimento de cabeça está muito alta, eu já tenho o comando somente do labirinto. Luiz, isso é importante para quê? Bom, se eu quero testar a capacidade do paciente, do labirinto, estabilizar durante o movimento de cabeça, eu tenho que imprimir testes vestibulares em frequência. Tá ok? Tem um teste chamado Head Impulse, tá? É um impulso cefálico. E é o seguinte, eu peço ao paciente para olhar no meu nariz, eu estou na frente do paciente aqui e falo, olha no meu nariz, não tira o olho daqui. E eu rapidamente pego a cabeça do paciente e faço isso, ó. O que tem que acontecer? O olho do paciente que foi pedido para ficar olhando no meu nariz, o olho do paciente tem que ficar o quê? Parado, estabilizado, enquanto eu fiz o movimento. Ele não está esperando o movimento de cabeça. Só que um paciente que está com um labirinto muito bom, no caso o labirinto esquerdo, que eu girei para a esquerda, o olho dele ficaria fixado no meu nariz. Uma alteração do labirinto fácil da gente compreender é se eu fizesse o movimento de cabeça, o olho do paciente acompanhasse o movimento de cabeça e depois ele fizesse uma sacada para colocar o olho no nariz do paciente. Ou seja, se eu viro para a esquerda, eu testei o labirinto esquerdo. Se eu viro para a direita, testei o labirinto direito. E se o paciente fez o movimento ocular junto com o movimento de cabeça, depois ele tentou fixar novamente, o paciente apresentou para nós uma avaliação, uma lesão do lado esquerdo, ok? Alguém parece que quer fazer uma pergunta aí? Abrir um áudio aí. Bom, então, gente, então, assim, que a gente vai falar, a gente tem que falar de relação de movimento do corpo humano, tá? Falar em relação de relação realmente com a gravidade, tá? Estática, dinâmica, tá ok? A gente vai fazer os testes dinâmicos, tá? Aqui nesse momento, o fisioterapeuta está preocupado com a funcionalidade, indo de encontro que a classificação internacional de funcionalidade vai nos falar, que é a CIF. Bom, aqui teria uma imagem, então, só uma pegada do Head Pulse Test, tá? Depois, quem quiser, eu passo o vídeo para você ver, para segurar a cabeça do paciente na nossa frente dessa forma, tá? Tem outras formas, então essa forma à direita, com essa senhora aí, eu consigo avaliar o labirinto. É um teste clínico ser aplicado em consultório, tá? No entanto, precisa da gente conhecer, igual estou falando para vocês agora, de aplicar e ver se esse paciente tem realmente uma alteração labiríntica, tá ok? E tem um teste também que se coloca, que se ministra água quente e fria, ou ar quente ou frio no ouvido do paciente, que vai também avaliar o labirinto, tá ok? Ou seja, o que eu quero dizer vocês, nós temos exames para o labirinto, chamados não instrumentalizados, que são exames que nós podemos reproduzir no nosso consultório. A realidade do profissional no Brasil é que a gente não tem tantos exames instrumentalizados, tá, em consultório para poder aplicar no paciente. No entanto, tanto um como o outro, eles necessitam da expertise clínica do avaliador, ok? Se não tiver uma expertise clínica, a gente não consegue ter uma resposta satisfatória à procura da etiologia da lesão do paciente, tá? Então, quero deixar claro que clinicamente a gente consegue ter um diagnóstico preciso dos nossos pacientes com alteração de equilíbrio e alteração vestibular e também alteração central, tá? Uma vez que a gente conhece o sistema, como ele funciona, vamos saber, logicamente, aplicar os testes e chegar ao objetivo, que é
a etiologia e o tratamento do paciente, ok? Então, aqui a gente divide para avaliar um pouco do labirinto, avaliações instrumentalizadas e não instrumentalizadas. Nós temos os movimentos cefálicos, tanto de flexão e extensão, a gente tem um grau de movimentação que nós temos fisiologicamente do campo visual desse paciente, tá? Aqui eu só mostro a figurativo para vocês, que é de 50 de extensão de cabeça, graus, e 70, e temos lateral 2 graus de amplitude de movimento, que é a busca na horizontalidade, a via do olhar, tá? É só a nível de curiosidade isso aí, tá bem? No início das sessões com o nosso paciente, o que eu coloco muitas vezes na terapêutica? Esse paciente se apresenta numa fase aguda, tá? A gente faz movimentos ali entre 40 graus com o paciente, são movimentos pequenos para o tratamento. Isso é para o movimento lateral, tá? Isso é uma fase aguda. E se nós temos na fase aguda, para o movimento de flexão e extensão, a gente faz ele aí a 20 movimentos, tá? Já é o suficiente para a gente destabilizar o que a gente quer tratar através da estimulação, que é o labirinto e a visão. Bom, gente, do que eu vou falar, isso aqui é uma das coisas mais importantes. Esse slide aí é um slide que está fora dos meus slides, porque essa aí foi uma aula que eu dei no Meet, que eu vou mostrar para vocês depois, junto com mais 4 professores que dão esse curso no Brasil, tá? Tem vários, mas, gente, vou falar para vocês no final. Amigos que nos conhecemos e passamos a ser amigos, a gente tem esse trabalho que a gente dá essas aulas de 15 dias agora, eram semanais, e a gente deu até esse congresso aí. Então, eu usei esse slide que é do nosso meeting, que o primeiro meeting nós concluímos aí com grande êxito, graças a Deus. Bom, o que é importante aqui? Se a gente faz o movimento de cabeça para a direita ou para a esquerda, tá? Vamos pegar aí right, direita, tá? O paciente que faz o movimento para a direita, nós temos aí as informações dos labirintos, tá? Para vocês, como que eles funcionam. O labirinto da orelha direita, o canal superior da orelha direita, o número 1, ele vai comunicar do outro lado com o canal inferior da orelha esquerda. O canal inferior da orelha direita, número 2, vai comunicar do outro lado com o canal superior da orelha esquerda. E assim, o canal número 3 vai se comunicar com 3, que são chamados os laterais do labirinto. Como que é feita essa comunicação com todos nós? Bom, se eu viro a cabeça para a direita, tá? O que vai acontecer? Eu virei a cabeça no plano, tá? Horizontal, fiz uma rotação da cabeça. Eu tenho do lado direito uma estimulação positiva, tá? Eu tenho uma ligação on, tá? Ligou do lado direito, no canal lateral, nesse plano de movimento. E do lado esquerdo, de contrapartida, tá? Houve um desligamento da estimulação do canal lateral esquerdo. E assim por diante, se eu vir a cabeça para o lado esquerdo, eu terei também, por consequência, o lado direito se movimentando em frequência negativa, ok? Ou seja, eu exemplifico nesses dois canais como que os labirintos eles trabalham entre si em determinados planos de movimento. Se eu faço uma extensão de cabeça, é certo que eu vou ter um canal que vai estar entrando na fase on e o outro vai estar entrando na fase off. Tem que acontecer. Isso é o fisiológico, ok? Essas informações de movimento de cabeça, então, são levadas pelo 8º par nervo craniano para quem? Para o sistema nervoso central, na região entre o bulbo e a ponte. O que vai acontecer ali? Essas informações de movimento de cabeça vão ser captadas, tá? E elas vão ser o quê? Transformadas em reflexo. Ou seja, o primeiro reflexo importante para o ser humano, que é dado pelo labirinto, tá? Que vai nos ajudar a relacionar com o meio ambiente, é um reflexo chamado vestíbulo ocular, como aparelho labiríntico ou aparelho vestibular. É chamado, então, esse reflexo vestíbulo ocular. Chamado também de RVO. Outra informação importante é aquele paciente que fala para você o seguinte, por exemplo, Luiz, ô Vinícius, eu estou andando na rua assim, Vinícius, está puxando para o lado. Eu estou andando assim, parece que tem uma coisa me puxando.
Por que esse paciente... Esse paciente está falando para a gente na hora que ele tem uma alteração do labirinto. E essa alteração do labirinto tem nome, alteração no reflexo chamado vestíbulo espinhal, tá? Que é um reflexo que se dá nas vértebras, nos músculos eretores da espinha, tá ok? Então, o paciente que apresenta uma alteração do labirinto, ele pode estar tendo essa sensação, tá? Eu estou andando assim, parece que uma coisa está puxando para o lado. O paciente do RVO é aquele paciente que vai falar para você o seguinte: Luiz, no shopping, por exemplo, eu sinto mal. Por quê? O shopping você perde a fixação próxima, está tudo muito amplo, tá? Muito distante. E aí esse paciente tem uma dificuldade em estabilizar a visão durante ao passeio nesse shopping, tá ok? Então, ele já me fala um pouco que ele tem possivelmente uma alteração no reflexo chamado vestíbulo ocular. E tem a cereja do bolo para a fisioterapia. Sabemos que não somente a fisioterapia trabalha com reabilitação vestibular, tá? Mas também outras especialidades, como a fonoaudiologia e os otorrinos, e agora tem alguns neurologistas também que trabalham. O que acontece? Esses outros profissionais, eles têm a única dificuldade em relação a nós. Por quê? Nós, fisioterapeutas, nós trabalhamos a cervical. Nós sabemos empregar e apregoar para melhorar a mobilidade artrocinemática da cervical, tá? Nós temos um reflexo também, que é chamado agora, que eu mostro para vocês aí, chamado reflexo vestíbulo cólico, que se dá onde? Nas cervicais. Se vocês puxarem artigo científico falando assim, olha, relação da cervical com equilíbrio corporal, tudo que vocês pesquisarem, que vocês observarem, está relacionado a este reflexo vestíbulo cólico. Daí a gente pensar, muitos pacientes com alterações cervicais, não é via de regra, tá? Podem apresentar alteração de equilíbrio ou de orientação fácil, tá ok? É aquele paciente que tem tontura, esse paciente que, por que eu digo que é a cereja do bolo? É um paciente possivelmente com tontura, mas é um paciente que tomou medicamento e não teve uma resolutividade muito boa. Tá? É aquele paciente que começa a ficar crônico por conta de não ter sido tratado na sua etiologia ou na sua consequência, depois de muito tempo com tontura, que pode ter sido a cervical. Tá? Então, o fisioterapeuta consegue manusear essa estrutura e obter ele para trabalhar esses pacientes. É um paciente que pode apresentar, como a gente está falando, um reflexo parte lá do ouvido interno, tá? Nós podemos, esse paciente pode apresentar zumbido, pode apresentar disacusia, que é a diminuição da audição, pode apresentar flutuação na audição, pode apresentar, propriamente dito, desequilíbrio, ok? Bom, então, mas agora vamos falar de fisiologia. Se esses reflexos estão me dando essas respostas, se o labirinto está me dando essas respostas, eu posso dizer que o labirinto de um lado está 100% e do outro está 100%. 100% como? 100% na relação. Quando eu movimento a cabeça para um lado vai ficar positivo, o outro tem que estar negativo. Se eu abaixo a cabeça, um canal desse labirinto tem que me dar uma informação positiva, o outro tem que dar uma informação negativa. E assim por diante, tá? Então, se eles estão agindo assim, é uma ação fisiológica. Tá tudo muito bem, tudo muito normal. Agora, o que pode atrapalhar isso, Luiz? Aí nós vamos conversar agora. Nós temos 2.000 causas possíveis para atrapalhar esse circuito. Nós temos 300 doenças diferentes que atrapalham o circuito. Labirintite é muito falada, mas é a que menos existe. A estatística mundial dela é 0,000,001%. Ela acontece muito pouco. Está na boca do povo, assim como virose, assim como fibromialgia. Estudar vários pacientes com fibromialgia, o paciente tem uma disfunção biomecânica, tá? E não foi avaliado e a gente acreditou que a fibromialgia, esse paciente está a ver aspectos emocionais muito ruins, tá? E algias, acreditando que ele tem fibromialgia mesmo. Então, a labirintite, eu gosto de enfatizar isso, que ela entra muitas vezes nesse campo das pessoas falar que toda alteração de equilíbrio, de tontura, de vertigem é labirintite. Não, tá? Deve ser avaliado. Labirintite menos existe.
Tá ok, gente? Dá um ok aí, só para eu saber se está todo mundo aí. Alguém mexe aí, manda mensagem no chat que chega para mim aqui, tá, gente? Me senti um pouco não tão autista aqui. Tá bem? Tá tudo tranquilo aí, Vinícius? Fala um oi para mim aí, só para mim saber tá legal. Gente, então, o que vai acontecer? Eu vou até ver, porque tá tudo muito parado aqui e tem gente mandando mensagem. Eu não sei se continuando aí. Mas tá ok que não tem mensagem do Vinícius. Bom. Quem é professor? Você falou? Oi? Você falou Tá tudo ok aí? Tá tudo escutando, tá? Tudo bem. Tudo bem, beleza. Então, gente, eu vinha falando o seguinte, labirintite é o que menos existe. Se o seu paciente queixar de labirintite para você, quantos fisioterapeutas já relataram em cursos que eu dei, ou em palestras, etc., que o paciente deitou na maca de RPG, mal na mão dele ali, e esse paciente foi para casa e ainda o paciente sai achando que fez mal. Quantos pacientes de vocês aí fazendo movimento lá no Pilates não se sentiram mal, tá? Não, porque a gente, o que é anormal às vezes é porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, o que desencadeou aquela tontura, aquele processo paciente, tá? E aí a gente não consegue dar a resposta nem o tratamento adequado. Mas quando o paciente fala para você, Luiz, eu acordei hoje muito tonto, e agora? Chegou no seu consultório às 10 horas da manhã. E agora, você está bem? Eu estou bem. Aí, quando é à tarde, esse paciente passa mal de novo porque foi lavar a cozinha lá, baixou a cabeça e ficou tonto. Esse paciente nunca tem labirintite. Se nós pensarmos em labirintite, nós estamos pensando em processo inflamatório, tá ok? Se você corta a palma da sua mão aí, corta aí para mim ver. Você cortou a palma da sua mão. Se cortou, vai inflamar, tá? Independente de você assim, fazer assim, levantar, abaixar a mão para um lado, para o outro, vai doer. E essa dor vai ser constante. Enquanto existir processo inflamatório, vai ter essa dor. Tá ok? Não vai ter, então, tá doendo agora, parou de doer. Dói depois, parou de doer. Isso é muito interessante para você entender o seguinte: se o paciente tem, então, labirintite, ele nunca vai queixar que de manhã ele passou mal, está tomando café aqui, jogou bola, na hora do almoço passou mal de novo, existe aquilo, à noite passou. Não existe labirintite que tenha essa pausa, momentos pausados, tá ok? Isso não é labirintite, é uma alteração do labirinto, é uma das 300 doenças que não é inflamação, tá ok? E outra coisa importante para você saber a partir de hoje, ninguém tem uma labirintite de estimação. O que é isso? Muitos pacientes falam, eu tenho uma labirintite que não me larga. Não existe isso, tá? Ou está inflamado ou não está inflamado, tá? Não existe paciente com labirintite que não me larga. Uma das 300 doenças do labirinto que não foi diagnosticado bem. Por isso, recorrência, tá? Nós temos labirintite que tem início rápido, dura semanas, dias. Temos labirintite que dura 30 segundos a 2 minutos. Ou seja, rápida, tá? Que passa. Desculpa, labirintite não. Temos alterações do labirinto que dura de 30 segundos a 2 minutos, coisas rápidas, tá ok? Então, é porque não foi feita uma boa anamnese desse paciente, não foi feita uma boa avaliação e esse paciente segue acreditando que tenha uma inflamação. Então, só para fechar isso aqui. Então, gente, essas informações do sistema nervoso central, do labirinto, causado pelo movimento, através do oitavo par chega na região do bulbo e da ponte. Isso é muito importante vocês verem a partir de agora. Chegando aqui na região do bulbo e da ponte, essas informações vão ser interpretadas, tá? Eu terei os meus reflexos, vestíbulo ocular, vestíbulo espinhal e vestíbulo cólico, tá? Se eu tenho uma lesão agora no labirinto, gente, que bonito que vai acontecer. Quem fez sabia que estava fazendo, tá? O labirinto, o sistema nervoso central vai acontecer o que com ele? Vai entrar em processo de ebulição. Por quê? De um lado chega uma informação 100% naquela relação de mais e de menos, de on e de off, tá? E do outro lado não chega nada, porque tem uma lesão. Do outro lado pode estar chegando a lesão, a informação bem diminuída, por exemplo, 60%. Bom, se chega o nervo 100%, do outro 60%, todos vocês vão concordar que on e off está alterado. Ligado e desligado está alterado.
E como que nós vamos saber disso? Como que o ser humano vai saber disso? Porque essa alteração de potencial, ela vai se traduzir em quê? Em vertigem, desequilíbrio, náusea, cabeça oca, o paciente faz cabeça oca ou cabeça pesada, sudorese, taquicardia, aumenta essa ou boca seca, o próprio desequilíbrio, o vômito, paciente, isso aqui é chamado uma manifestação do sistema nervoso central para dizer que um labirinto está dando 60%, por exemplo, de informação, o outro está 100%. Olha como é que é bonito, que o próprio sistema nervoso central vai tentar ajudar o seu paciente. Tá? O que ele vai fazer? Bom, ele vai virar e vai pensar assim, eu não posso mexer do lado X que tem uma lesão, eu vou pedir ajuda lá no outro lado. E aí nós temos no nosso corpo que elas são altamente capacitadas em fazer o quê? Novas conexões, ativações, tá ok? Que é o sistema reticular. O que o sistema reticular vai fazer? Eles funcionam como se fosse soldado trabalhando. O sistema reticular ali é como se ali agora, depois que tem um lado 60 e o outro 100, esse sistema reticular vai começar a trabalhar como se fosse uma guerra. Tá? O sistema reticular são os soldados que vai tentar ajudar agora. Vai fazer o seguinte, se o lado que está lesado, ele não pode mexer, ele vai jogar uma bomba lá em cima, estourando aquele potencial que está acelerado, fazendo o quê? 60. Esse paciente está normal? Esse paciente não está normal. O paciente, ele está num processo, nós chamamos ele de... Esse paciente não está normal, tá? Ele está no estado que nós chamamos esse paciente de compensado. É aquele paciente que já no dia a dia dele tem coisas que ele sabe se for ficar tonto. Tá? O paciente que está com os potenciais reflexos diminuído. E ele passou por um estágio que o próprio sistema nervoso central ajudou ele, e aí que chama estágio de compensação. Gente, o que ainda vai atrapalhar essa compensação que o próprio sistema nervoso central está tentando fazer? Já viu falar que o paciente tem, o estresse gerou uma labirintite? Já viu? Tem gente que fala isso. Está muito estressado, é muito comum. Em momento de pandemia, o paciente está no meu consultório só. Por quê? São pacientes que já estavam compensados, já viviam sua vida normal. Porém, esses pacientes começaram a ter o quê? Alterações emocionais. E a alteração emocional, elas vai agir onde? Em cima do sistema. Vai desencadear, liberar substâncias químicas ali. E aí vai atrapalhar o sistema nervoso central a compensar o labirinto. E aí esses pacientes vão sentir tontura, desequilíbrio, etc. Tá? Outra coisa que atrapalha muito essa compensação são o quê? São os medicamentos, porque o medicamento, quando não está bem, bem avaliado, esse medicamento está caindo no sistema reticular. E atrapalhando o sistema reticular fazer o quê? A compensação do sistema nervoso central. Tá ok? Então, pacientes não mais de 60 dias, ainda assim, mesmo que eles não são bem avaliados, tá? Qualquer paciente que apresenta tontura, desequilíbrio, eles metem labirin, Vertix, Vertizim, Bertasex, tá? E acha que está tratando o paciente. Isso é errado. Tem paciente que faz automedicação, mas você convir comigo, que se nós estamos falando que o que pode é que são mais de 300 doenças diferentes, nós temos então que avaliar, porque nessas mais de 300 diferentes que pode atrapalhar esse circuito, nós temos alterações que são lesões centrais e temos alterações que são periféricas, tá? Muitas vezes são consequências das causas. Tem um paciente que é possivelmente paciente diabético e tem alterações metabólicas e tem alteração de equilíbrio por consequência. É um paciente que tem uma patologia de equilíbrio, uma doença que altera o labirinto, que a gente chama de alterações secundárias. O labirinto foi uma consequência de uma alteração metabólica que o paciente tem. Ou seja, é interessante que a gente vá perguntar ao paciente em consultório, quando está fazendo pesquisa, se ele está com desequilíbrio, tontura e tal, se ele tem diabetes, se isso está controlado ou não. Tá? Outra questão que é muito importante... Oi? Professor, só uma pergunta aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando. A Luciana Bruschi, Luciana, minha amiga aí. Tem uma aluna de balé de 15 anos que foi diagnosticada com labirintite.
Entre todos os Isso. sintomas dela, ela faz tratamento endócrino, hormonal, por problemas menstruais e anemia. Qual relação hormonal, Show. no geral, com todos esses problemas do labirinto? Sim, Luciano, é muito boa a pergunta dela, ô Vinícius. Todas as perguntas são ótimas, tá? É gostoso para a gente aí. A cada quatro pacientes com tontura, 3 é do sexo feminino por questões hormonais, tá? A estatística mundial é essa. As alterações do paciente com hiper ou hipotireoidismo vão estar apresentando alterações do labirinto, tá? Tem até medicamentos para controlar a questão do hipo ou hipertireoidismo, que vai estar alterando o labirinto pela levoxina, que é uma substância que está dentro lá dos medicamentos para controlar a tireoide, que altera o pH do sistema endolinfático do labirinto, tá? Respostas fisiológicas para situações funcionais que nós estamos falando, tá? Ou seja, funcional o quê? É o que ela está sentindo, é o que ela queixa. E as respostas fisiológicas, as químicas, as alterações hormonais que estão acontecendo com esse indivíduo, tá? Mulher na década, ali na faixa etária de 40, 50 anos, 35 anos, 35 não é nova ainda, mas começa aquela fase do fogacho, menopausa, essas mulheres têm alterações de tontura e etc, tá bem? Ou seja, o setor hormonal ele está ligado tanto pela questão medicamentosa e também pela questão disfuncional que a própria movimentação hormonal causa, tá? Então a estatística é essa, que a cada 4 pessoas, 3 sexo feminino. Agora, Luciana, o que eu te afirmo daqui de longe é que essa sua paciente não tem labirintite. Vamos colocar assim para todo mundo entender. Ninguém tem uma labirintite de estimação. Aqui na minha cidade é cerca de 500 a gente sempre fala 500 a 700 mil habitantes, tá? Eu fiz tratamento em Juiz de Fora, aqui na minha cidade. Eu me fiz conhecido. Hoje, os médicos já mandam encaminhamento com meu nome atrás para tratar, tá? Muitos médicos, isso, e principalmente fisioterapeutas que mandam os pacientes ser tratados comigo, tá? É raro, não são todos que mexem com isso. Quem quer procurar uma área nova de fisioterapia, uma área rentável e que tem uma satisfação pessoal muito gostosa, essa a gente consegue trabalhar com neurologia, ortopedia, traumato-ortopedia, cardiologia, tudo dentro de uma método de tratamento. Sua pergunta, então, a resposta o sexo feminino ele tem uma percentagem maior em relação aos homens, tá? Então, a relação que ela começou no ciclo menstrual dela ali, começou a ter alteração. pH altera, a gente tem até em artigo científico, posso estar até te passando depois, tá? Pessoas que trocam, mulheres que trocam de anticoncepcional, muitas apresentam isso, ok? Então, é normal. Já te digo que não com certeza não é a labirintite que ela tem, ok? Se depois você quiser descrever, Luciano, ela todo para mim, a gente abre um vídeo chamada, a gente conversa depois, e eu vou te ajudar muito com essa sua paciente, até você a tratar ela, tá ok? E a rastrear a etiologia dela, tá bom? Vinícius, se tiver mais alguma pergunta, você pode mandar, tá? E pergunta a Luciano se ela ficou esclarecida, que eu posso estar revendo uma coisa que eu tenha falado. Então, assim, os medicamentos eles vão atrapalhar a compensação. Isso é ruim tanto para o paciente quanto para mim, terapeuta. Eu entro em choro como criança. Por quê? Muitas vezes, quando o paciente é compensado, o médico falou que é labirintite para essa paciente, piora o processo, tá? E aí me atrapalha também avaliar as estruturas funcionais neurofisiológicas do sistema vestibular, do sistema labiríntico, tá ok? Bom, a avaliação vestibular consiste em a história clínica do nosso paciente. Estou aqui, um professor que dá aula junto conosco também, no Brasil, aí, lá, tá? E tem Instagram, quem quiser adicionar ele aí também. Só não esquecer de adicionar o meu, senão eu vou ficar chateado. O Lázaro Teixeira dá aula também, gente, e ele descreve isso aqui para a gente. Eu gostei do formato que ele escreveu. A gente já trabalha com isso, com essa ideia, mas o formato que ele escreveu ficou claro, então eu trouxe para a aula para vocês. A história clínica é a mais importante, por isso que eu falei com vocês. Tem exames que nós vamos fazer exames instrumentalizados. Colocar eletrodo, misturar água quente, fria. Tem um chamado VRIT, que são um método também utilizado para avaliar o labirinto, a função do labirinto, tá? E assim outros mais.
E tem a avaliação não instrumentalizada, que é o que a gente faz no consultório, que é suficiente, muitas vezes, se a gente consegue colher uma boa história clínica, a gente consegue, através da avaliação em consultório, trilhar e rastrear a etiologia do paciente, tá? Então, a história clínica nós vamos fazer, existe testes posicionais para uma patologia específica, que são cristais que soltam da cabeça do paciente. Eu tenho pacientes com cristal solto de 6 anos de idade e gente com 95 anos de idade, tá ok? Então, a gente tem as duas extremidades que podem sofrer desse mesmo mal. Não é um processo relacionado à idade, tá? Se fosse assim, não teria muitas crianças, jovens adultos jovens com esse tipo de alteração. Mas nós temos, então, colher a história clínica, aplicar testes posicionais, avaliar o sistema óculo-motor, vocês que é muito importante, a gente mostrar algumas coisas para vocês aí, e a avaliação do reflexo vestibular, ou seja, eu não falei lá no início da aula que os olhos é a janela do labirinto, tá? E quem que vocês viram ali nesse contexto? Um reflexo que é dado por movimento de cabeça e estabilização da visão. Então, através da visão, nós vamos avaliar a estrutura do labirinto. Esse reflexo vestibulocular, nós temos um impulso teste cefálico que a gente pode fazer, tá? Nós temos a acuidade visual estática dinâmica, que é uma tabela chamada de Snellen, tá? Vou vocês aí na minha aula, na hora que eu mostrar o que eu faço, muitas vezes, de tratamento. A agitação cefálica, que é movimentar a cabeça do paciente para um lado para o outro várias vezes e perceber se ele ficou muito tonto. Então, a gente tem um processo, o paciente fica muito tonto nesse momento, ok? Bom, nós temos exames neurológicos a ser feito para esses pacientes, tá? Controle postural, para a gente avaliar o reflexo vestíbulo espinhal. Gente, tem um teste que nós vamos ver claramente, a Lemberg, o tandem, passo tandem, a marca paciente, nós vamos ver se esse paciente apresenta diabasia, tá? Que é a dificuldade de se equilibrar. Nós vamos ver claramente reflexo vestíbulo espinhal, que é um teste chamado teste de Fukuda. Não é o Fukuda do joelho, parceiro nosso, mas é o Fukuda que desenvolveu um teste de equilíbrio lá atrás. O que seria esse teste? O paciente vai ficar com as duas mãos para frente, com os olhos fechados, você vai pedir para ele marchar no mesmo lugar. Ele vai marchar parado, tá? E você vai quantificar ali 1 minuto. Esse paciente que apresenta uma labiríntica, que é aquele paciente que fala assim, Luiz, se eu virar a cabeça para a direita, eu fico tonto. Eu estou andando na rua, assim, parece que uma coisa puxa para a direita. Se você aplicar esse teste, teste Fukuda, esse paciente do seu lado, ele vai começar a girar para o lado direito, por exemplo, tá? E quando ele abrir os olhos, ele vai fazer assim, assustar. Eu virei, porque ele não percebeu que ele virou, porque o reflexo do labirinto, que uma das funções do labirinto é a orientação espacial, o reflexo do labirinto não foi capaz de perceber que o corpo dele estava se movimentando, tá ok? Então, nesse momento, a gente consegue avaliar o reflexo vestíbulo espinhal, tá ok? Estratégia de equilíbrio, que é o paciente no terreno estável, sem desconforto nenhum, ou em cima de uma almofada, de pé junto, pé separado, unipodal, são testes que nós vamos fazer para os nossos pacientes. Esse aqui é um exame que eu falei com vocês, instrumentalizado, que seria o VRIT, tá? Que a gente consegue observar a capacidade de captação de informação de movimento do lado esquerdo e do lado direito. E a gente vai ter, por ondas elétricas ali, conseguir avaliar se um lado está conseguindo ser on e off em relação aos movimentos de cabeça. Bom, então, o nível de tratamento e recuperação, a gente vai buscar o quê? Recuperar o reflexo vestibulo-ocular, recuperar o reflexo vestíbulo espinhal, avaliá-los e recuperar, e o reflexo vestíbulo cólico. Eu mostro para vocês aqui, gente, que nesse conjunto, aqui eu tenho uma aqui que ela tem uma alteração do labirinto que seria um cristal. Olha os olhos dela como começa a mexer após eu testar o canal lateral. Ela falou que está movimentando devagarinho, parece que vocês estão mexendo devagar. Aqui eu estou testando o canal lateral dela. A última paciente, vocês vão ver isso muito mais evidente. Isso aqui, ela apresenta um movimento involuntário em coordenadas ósseas chamado nistagmo, pós a movimentação no canal que eu estou testando. Essa outra paciente, ela apresenta alteração de equilíbrio também, porém, a alteração de equilíbrio dela, eu mostrei para vocês, ela tem uma dificuldade aqui
de convergência visual. Ou seja, os olhos do paciente já me falou se tem uma alteração do labirinto ou se não é do labirinto, se é uma alteração na questão de estabilização da visão, mais questão de convergência, tá? Que pode ter as mesmas queixas. Desculpa. O paciente aqui, eu faço com ele isso. Eu olho que os olhos dele começam a me resposta, tá? É um outro teste que eu estou fazendo, teste posicional, tá? É um teste onde ele me fala que ele tem cristal solto dentro do labirinto, tá? No caso aqui, a primeira paciente e esse terceiro paciente, a gente tem a patologia chamada VPPB. O paciente masculino é uma VPPB do canal posterior do lado esquerdo dele. E a paciente primeiro é uma paciente que tem uma lesão do cristal solto no canal lateral direito, tá? Agora, o que é muito importante nisso tudo, gente? É importante que aqui consigo ver que a primeira paciente e o terceiro paciente, eles me apresentam uma alteração do equilíbrio causada por uma alteração de movimento de uma estrutura, que é os cristais, dentro do labirinto. Tá? Na primeira paciente, caiu a estrutura no canal lateral. No paciente, caiu essa estrutura no canal posterior do lado esquerdo dele. Ou seja, movimento de cabeça eu consigo observar e testar o canal específico que eu quero em relação ao que eu colhi na anamnese. Tá? Ou seja, todos os dois testes foram feitos, os três testes, todas as três disfunções que todos os três apresentam foram me faladas, me reveladas onde que é o sítio da disfunção através da visão. Isso que é muito importante, tá? Porque pode esteja trabalhando em reabilitação com paciente vestibular, mas eu esteja lidando com paciente não central dentro do consultório e às vezes estou tratando outras coisas dele sem perceber que ele tem ali uma lesão ou periférica ou central. Um paciente desse no Pilates, no primeiro e o segundo, você poderia estar detectando fácil. Esse paciente ficou tonto quando fez movimento cefálico lá no Reforme, por exemplo, ou deitou no Cadillac. Esse paciente, ao deitar, e sentir tonto. É aquele paciente que fala assim, eu fiquei muito tonto quando eu sentei na cadeira de dentista. A gente que passou muito mal quando ela foi no cabeleireiro, tá? Colocou a cabeça na cadeira lá e sentiu. Todos esses pacientes que eu disse, eles têm um fator em comum, que é o quê? Posicionamento, movimento cefálico. E é a consequência desses indivíduos. Agora, vejam bem, esse quarto paciente, como que é interessante a via ocular para o diagnóstico dos nossos pacientes. Olha, esse paciente apresenta um movimento ocular involuntário, fica o tempo todo. E, além disso, o olho esquerdo de quem está vendo, direito de quem está vendo, o esquerdo de quem está vendo, ele dispersa do outro. É como se ele fizesse aqui, ó. Os dois estão assim, aqui, ó, batendo nesse sentido. E um faz assim, ó, em relação ao outro. Esse paciente, eu falo para vocês, é um paciente que tem lesão do sistema nervoso central, uma lesão de ponte, tá? É um paciente central. Através dos olhos a gente consegue detectar isso, tá? Qual que é a diferença desse paciente para o primeiro, Luiz? Muito claro, esse paciente quarto aqui não fez movimento de cabeça. Ele tem um nistagmo, que é um movimento de coordenação constante. Esse paciente quarto aqui, se você falar assim, olha no meu dedo, o nistagmo dele vai continuar. Um paciente, isso é característico de um paciente que é central, tá? Um paciente que é periférico, se ele apresentou um nistagmo durante a movimentação da cabeça, se eu falar assim, olha no meu dedo, o olho dele para de se movimentar. Ou seja, o nistagmo dele, quando eu dou uma ação visual, cessa. Paciente central, o nistagmo, quando eu dou uma fixação visual, não cessa. Já aí fica duas dicas importantes para nós, tá? Esse quarto paciente, além disso, ele apresenta não movimentação de cabeça e tem nistagmo, tá? O nistagmo que é periférico do labirinto vai ter que haver movimentação de cabeça, tá bem? E a última dica desse quarto paciente para vocês aí é que ele tem um nistagmo que ele se apresenta assim, ó, verticalizado, tá? O olho dele dispersa um pouco, mas ele está verticalizado no nistagmo dele.
A diferença do nistagmo, que é de lesão periférica, é que esse nistagmo ele vai ter sempre componente torsional. Ele pode bater para cima com componente torsional, para baixo com componente torsional, para o lado com componente torsional, para o outro componente torsional, tá? Ele nunca vai ser retilíneo. Isso é uma dica. Os que não têm componente torsional, porventura, lesão. Os que têm componente e apresenta fixação quando é estimulado para fixar um objeto, são alterações periféricas, tá? Agora, só para a gente ficar claro, questão de nistagmo, olha a última paciente aqui, acabei de posicionar ela, olha como eu tirei a mão dela só para mim poder gravar. Olha que legal os olhos dela, tá? Isso aí é chamado nistagmo, tá? O nistagmo dela está batendo torsional e para baixo, tá? Ele está batendo para o solo. A gente chama de nistagmo geotrópico, em direção à terra. Fixou, ele parou, tá? Ou seja, é uma patologia que eu consigo reproduzir no consultório, faço o paciente ter as sensações dela e depois eu vou tratá-la em consultório. Isso aí é um paciente com uma verticional, no caso uma VPPB, tá? Do canal lateral esquerdo, tá ok? Então, para isso nós chamamos de testes posicionais, tá, gente? Só para ficar bem claro aí, que a reabilitação labiríntica, ela vai consistir, então, em estímulos neurológicos, vai consistir em testes posicionais e vai consistir em reabilitação estrutural, ou seja, tratamento ortopédico para esses indivíduos, ok? Só passar aqui. Bom, estimulação visual, muitas vezes eu não atendo paciente em casa não, tá? Mas esse paciente que tem 95 anos, quando eu comecei a trabalhar o labirinto com ele, não ficava terreno estável, de pé assim, não conseguia ficar de pé. Aí eu já coloco ele numa plataforma, coloco um colchonete, uma plataforma que tem 4 molas, que ela fica assim, ele já consegue se controlar, para se segurar. É um paciente de 95 anos, esse aí é totalmente fora da curva, esse senhor aí. Eu estimulo ele, eu dou vários processos para estimular, tá? Aqui no caso não é manobra, são recursos que eu faço com o paciente, que vocês podem estar fazendo fácil no consultório aí. Eu faço tipo como se fosse um videogame humano, tá? É lúdico, de uma estimulação muito grande, tá? Que eu ajudo esse paciente a estar fazendo fixação ocular e movimentação cefálica. Ele está controlando a luz lá no painel, tá? Com movimento cefálico. Então, são estímulos interessantes para a gente trabalhar os reflexos do labirinto. E também, nós temos estímulos que eu dou no consultório também, que são essas luzes passando, que elas vão desencadear movimentos optocinéticos. E temos também uma forma de trabalho, que isso aí é um vídeo na internet, tá? Mas só para ilustrar aí. A gente faz alguns testes que a gente coloca uma régua na parede e pede o paciente para fazer a inclinação do corpo à frente, tá? Então, no início, ele não consegue inclinar muito. Então, a gente consegue ir quantificando isso, vendo a melhora desse paciente. Por quê? O paciente tem uma alteração do aparelho labiríntico, se ele inclina um pouquinho à frente, ele vai ao chão. E se a gente começa a recuperar isso dele, a gente vai aumentando a questão de estabilidade dele enquanto ele desloca o corpo à frente. Tá? Aí tem teste que a gente vai fazer com esse paciente, várias coisas que a gente pode estar fazendo. Só seguir aqui, ó. Só seguir o curso aqui. Tá ok, gente? Estou correndo muito? Não. E o reflexo vestíbulo cólico? Então, mostrei para vocês um tratamento, um tipo de avaliação para o reflexo vestíbulo ocular, onde a gente vai fazer as manobras, fazer estimulação visual, o reflexo espinhal, tá? Que é questão do equilíbrio mesmo, porque o paciente idoso ali numa plataforma, e agora o vestíbulo cólico. Esse reflexo vestíbulo cólico, nós temos que fazer testes com ele para saber se existe compressão de artéria para a gente poder ou manipular, mobilizar as vértebras cervicais, tá? Então, a gente tem um teste aqui, muito importante. Esse teste, a gente coloca o paciente com as duas mãos espalmadas à frente, tá? E a gente pede para fazer uma inclinação para o lado CT, rotação e uma extensão de cabeça. O paciente que apresenta uma alteração vai ao braço e esse paciente vai apresentar, então, que tem uma possível
esse paciente eu não posso manipular ele. Esse paciente chama Huntington test, esse teste aí, Huntington test. Esse paciente é uma possível obstrução à via arterial ali, tá ok? Esse paciente não é um paciente que a gente vai manipular, não. Como que eu vou diferenciar um paciente que tem tontura de caráter cervical ou de caráter labiríntico? O labirinto ele é responsável por captar a informação de movimento de cabeça, tá? Então, se eu pego um paciente e estabilizo a cabeça dele e faço rotação do corpo, ali eu estou estabilizando a cabeça dele, ele tem pouca amplitude de movimento, tá? Eu rodo a cadeira para um lado, para o outro, enquanto a cabeça dele está estabilizada. Se esse paciente começar a sugerir tontura, desconforto durante esse teste, esse paciente tem alteração etiológica da sua tontura. Claro que a gente vai aplicar os outros testes. Nenhum teste é concludente, tá? Tá bem? Mas uma das coisas que norteia a gente para o tratamento é isso. Estabilizou a cabeça do paciente, faz uma rotação com o corpo, sem movimentar a cabeça. Se eu não movimento a cabeça, logo eu não estou movimentando o labirinto, tá ok? Se esse paciente sente tonto, logo é por conta da torção que eu estou fazendo na cervical. E se eu quero testar labirinto, eu não estabilizo a cabeça, eu rodo o paciente como um todo. Ali no segundo momento, ele está rodando ele em relação ao eixo, tá? Ou seja, o eixo da cadeira, desculpa. Cabeça. Se ele começar a queixar tontura aqui, é porque esse paciente tem possivelmente uma alteração realmente do labirinto, tá? E aí a gente vai utilizar se a gente vai fazer manipulação ou mobilização desse paciente. Aí a gente pode utilizar técnicas quiropráticas, de mobilização, como quiroprática seria manipulação. Podemos utilizar técnicas de Mulligan, tá? Que seria mobilização. Podemos utilizar para tratamento, quem não quer mobilizar nenhum, a gente pode fazer uma técnica para cervical como energia muscular muito eficaz, tá? Que a gente vai estar ajudando a recobrar o reflexo vestíbulo cólico e aumentando a mobilidade desse indivíduo, tá? Certo, gente? Um paciente com alteração do labirinto, muitos deles, eles têm dificuldade de girar a cabeça para o lado. E o que eles fazem? Eles giram cabeça e corpo. Só que esse paciente, secundariamente, ele teve um problema inicial do labirinto, secundariamente, ele começou a desenvolver um problema de estrutura artático, tá ok? E aí a gente consegue trabalhar esses pacientes. Então, coloca aí alguns efeitos, algum artigo mostrando para vocês. Quem quiser depois disponibiliza o material. Bom, seja na via vestíbulo-ocular, que leva a estudar movimento dos olhos em correlação aos estímulos, ou também na via, desculpa aqui, ou seja, na via vestíbulo-espinhal, que leva, seja na via espinhal, que leva a estudar postura em orientação equilibrada. Tá? Então, a via vestíbulo-ocular vai levar a gente a movimento dos olhos em relação aos estímulos, estímulo de movimento de cabeça ou estímulos visuais. E a vestíbulo espinal, que é o reflexo vestíbulo espinhal, vai levar a gente a estudar o equilíbrio. Daí a gente percebeu a pessoa que está andando na rua e caminhando para o lado, tá? Então, eu tinha citado para vocês na questão de movimento paralelo e multifatorial e deixei para falar por último de compensação. Esse de compensação é o que vai acontecer, tá? Caracterizado pelo sistema de equilíbrio, caracterizado um processo de compensação que vai acontecer entre o bulbo e a ponte através do sistema reticular, tá bem? É o sistema reticular que vai fazer essa compensação desses pacientes, tá? Logo, uma frase de Zinn, que é um dos grandes estudiosos do equilíbrio corporal, do labirinto, ele vai colocar o seguinte para nós: a compensação é muito mais do que um meio de reflexo em nível medular, pois as funções são previsão, alterações nas estratégias motoras, substituição sensorial e fatores cognitivos associados ao estado mental, o esforço psicológico, a imaginação no contexto são muito importantes no processo de adaptação. Ou seja, esse contexto que ele falou aqui, eu mostrei para vocês numa parte funcional. Quando eu coloco aquele paciente idoso, fazer movimentos percorrendo ali aquele que eu delineei. Esse paciente idoso, ele está trabalhando cognição,
ele está trabalhando movimentação, concentração, ou seja, existem aspectos cognitivos, aspectos emocionais, aspectos biomecânicos e biofísicos ali agindo com esse paciente, tá bem? Então, recuperar um paciente de equilíbrio não somente no aspecto de movimentação, mas vários outros aspectos, inclusive emocionais, etc., que é levado em consideração, tá? Bom, como se planejar para intervir? Avaliar o estado que o paciente se encontra é muito importante. Fase aguda, crônica, é um paciente que teve um trauma, é um paciente que teve trauma, uma pancada, mesmo trauma que fala uma pancada cefálica, etc. Isso vai ser importante para a gente. Se está na fase aguda, exercícios de baixa para elevada intensidade. Ou seja, se o paciente está numa fase aguda, lembra lá que eu falei, em determinados momentos é o labirinto que entra, é a visão, é o aparelho vestibular sozinho? É a ação. Por quê? Quando ele está na fase aguda, eu tenho que fazer movimentos com ele na fase de baixa para baixa. Ou seja, os estímulos têm que ser muito simples e pequeno com ele, tá? Até a gente conseguir evoluir esses estímulos, tá? Por isso que saber que o movimento em hertz é importante. Se este paciente está deambulando com dificuldade ou acamado, a gente começa a tratar muito paciente, às vezes, na cama, né? Eu lembro muito que se falava em faculdade, às vezes, um paciente, a gente ia para o hospital, fazia a avaliação do leito, e o que a gente tem mais de necessidade é colocar o paciente de pé. Coloca o paciente de pé, coloca o paciente de pé. Aí o que acontecia com o acadêmico? Eu pegava o paciente e começava a fazer trabalho de força, força, força. Empurra a perna, estica, empurra a perna. Só que, muitas vezes, esse paciente não está ficando de pé e não tem capacidade de ficar de pé, não é por conta de falta, fraqueza muscular. Será que uma semana, por exemplo, claro que existe vários viés para a gente poder avaliar o que eu vou falar agora, mas será que uma semana é suficiente para o paciente perder tanta massa de não ficar de pé? É claro que depende da doença dele, tá? Mas na sua maioria, que é suficiente? Não sei. O que precede antes a questão muscular? Antecede, antes da questão de força muscular, os reflexos estarem ativos, tá ok? Porque se a gente viu que muitos medicamentos alteram o reflexo, tá? A gente vai entender que se esse paciente está no hospital, ele está sendo ministrado vários medicamentos. E a gente não pode pensar que ele vai pular etapas. Vamos fazer força muscular para ficar de pé, tá? A gente tem que recuperar esses reflexos desse paciente, tá? Se esse paciente é fase crônica ou compensada. Bom, a gente vai poder utilizar objetos, figuras em sequência com esses pacientes, a gente vai mudar a intensidade de informação para a via vestibulocular, podem produzir, melhorar a capacidade de produção de atenção desse paciente, padrões em círculo, quanto mais círculo essa figura está para vocês aí, quanto mais círculo dá uma sensação de movimento, ou seja, o que está acontecendo aí, a sua visão está captando informação, só que o seu aparelho labirinto está vendo isso em forma de movimento, ou seja, a gente vai utilizar confusão visuovestibular para tratar o paciente, tá? Produzindo sensação de movimento. Então, nós vamos trabalhar com esse paciente com vários estímulos, tá? Mostra um artigo, um estudo foi feito agora, que é a reabilitação vestibular convencional, tá? Que era feito somente com movimento de cabeça, para um lado para o outro, não em relação a pacientes que são tratados com a questão de realidade virtual, tá? Foram feitos 72 artigos em 2018 para avaliar a realidade virtual na realidade de pacientes com AVC, comparando com reabilitação vestibular convencional. Antigamente só tinha aquele protocolo de quem iniciou o método, que é Calton e Cookson, tá? E só era movimento de cabeça. Isso não é totalmente suficiente para um paciente, tá? Aí mostra para a gente a realidade virtual como um coadjuvante importante para a gente estar trabalhando em estimulação sensório desse paciente. A Marina e a Luciana, seria interessantíssimo trabalhar com ela, tá? Depois a gente pode estar trocando ideia sobre isso. Então, mostrou esse artigo aí, que comparando um estudo com outros, de pacientes que só eram estimulados por reabilitação vestibular convencional em relação ao que são com realidade virtual. Tá? Então, houve uma diferença importante aí, significativa, mostrando que a ferramenta da estimulação com realidade virtual também ajuda muito, teve uma eficácia em relação aos pacientes. Então, tem vários tipos de realidade virtual que a gente pode estar utilizando. Tem coisa aí que eu posso estar, mostrando e mandando para vocês. Esse outro que também caminha, não sei porque não está mexendo, mas esse caminho em profundidade.
Então, essas informações aqui, gente, para o paciente na frente dele, o paciente que tem alteração do labirinto, é muito desconforto, porém, aquilo que te mata é que te faz feliz, nesse caso, tá? É o tratamento como se fosse homeopatia. Trata o mal causando o mal para esses pacientes, tá bem? E a gente consegue ter uma eficácia muito grande. Melhorando o equilíbrio, aí mostra alguns artigos falando sobre a realidade virtual, melhorar o equilíbrio dos pacientes, tá? Tem vários estudos aí bacanas falando, para mostrar para vocês, tem já várias coisas estudadas e como parâmetro para a gente poder aplicar o teste. Essa foto aí lá no tá? Eu coloquei, eu desenvolvi, qual é o seu grau de tontura? Eu que desenvolvi, doutor labirintite aí, forte, tá ali no vermelho, moderado e leve, tá? Eu coloquei como uma escala de avaliação de tontura, tá? VAT, que eu coloquei na hora. Também de um metrônomo. Metrônomo é um aparelhinho que fica, quem entra sabe o que é. Toca violão, por exemplo, sabe o que é. É um aparelhinho que fica fazendo movimento. Tec, tec, tec. Esse tec, 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 a gente utiliza, a gente vai graduando ele pela velocidade. Então, se eu dou um tec aqui, eu peço ao paciente, quando movimentar a cabeça, é o metrônomo. Se eu aumentar a aceleração do metrônomo, é o movimento de cabeça que ele tem que fazer. E trabalhando hertz com ele, utilizando de um aparelho instrumentalizado para induzir esse paciente a uma capacidade de movimentação, tá ok? Então, a gente pode utilizar a criatividade, o metrônomo e a escala visual de novo, de equilíbrio. Tá? Então, esse metrônomo, vocês podem digitar, eu coloquei até para vocês aí no Google, vocês digitar metrônomo aí, já aparece essa figura aí. É muito interessante para vocês também trabalhar. Esse aparelho no Google já vai mostrar, já faz barulho. Só clicar em cima ali da setinha que vocês vão começar a ouvir. Você pode acelerar por minuto, ou aumentar ou diminuir essa aceleração. O que eu coloco aqui? É um paciente que, quando ele foi tratar comigo, um paciente idoso, que é paciente de 95 anos, eu comecei, ele chegou para mim na fase vermelha, tá lá em cima, lá vermelho, tá? Eu fiz exercícios com esse paciente inicialmente estáticos, tá? Até porque ele não ficava de pé, tá ok? A gente vai escolher esses estímulos estático ou dinâmico, tá? Eu fiz exercício com ele estático e com realidade virtual imersiva ou não imersiva. O que seria isso? Quando a gente coloca esses óculos no paciente, esses pacientes, eles ficam, aqueles óculos que ele fica em imersão, tá? Ele fica ali dentro em imersão na realidade virtual. E o paciente que é colocado, por exemplo, no Nintendo Wii, por exemplo, ele controla o avatar lá no computador, lá na televisão, esse paciente não está imerso na realidade virtual. Então, a gente vai optar, ora eu vou trabalhar com paciente imersivo ou não imersivo. Pacientes com cinetose, por exemplo, paciente que inicialmente eu não trabalho ele com imersão. Eu trabalhei fora, não para depois levar para imersão num processo evolutivo de tratamento, tá? Então, assim, o que é imersão e não imersão? Imersão, por exemplo, como exemplo, é com aquele capacete. Ele está totalmente sendo dominado pelo game, tá? Que é as pessoas que gritam que vocês veem em parque de diversão e etc. E aquele não imersivo é o cara controlando o avatar, por exemplo, no Nintendo Wii. Então, a gente vai optar, trabalhar esse paciente estático ou dinâmico, imersivo, imersivo. E o bate-minuto com o metrônomo, eu vou fazer em baixa frequência ou em alta frequência. Então, ali, em 40 batimentos por minuto, já com o tempo, ele já passou para a fase amarela, na escala ali, ele já passou para a fase moderada, você introduzia exercícios dinâmicos com ele e já fazia trabalho imersivo com esse paciente. E aumentando ali, não é 6 batimentos por minuto, não, é 60 batimentos por minuto. E assim eu fui evoluindo com esse paciente até ele chegar na fase verde, onde eu fazia exercício dinâmico, trabalho imersivo e aumentei a frequência 120 batimentos por minuto. Ou seja, ele estava movimentando a cabeça muito rápido, tá? As ações da realidade virtual, então, elas vão passar por um processamento central, tá? Vai me ajudar no processo de estimulação do labirinto na ação viso-vestibular. E ali eu coloco aquela paciente lá no consultório, eu coloco ela que ela iniciou, por exemplo, lá na fase vermelha, é o paciente que estava mais próximo lá da parede, ali no caso está imersivo, mas poderia ser um estímulo não imersivo, ela está mais próxima da parede, fase vermelha, eu passei por moderada e ela está na fase verde. Quando ela sobe em cima daquela plataforma ali, eu já falo que é a fase ouro, que ela consegue já suportar um desequilíbrio
um input muito forte, desequilibrando ela, e ela consegue se orientar em relação ao espaço muito bem. Tá ok? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um formato de evolução para tratamento desses pacientes, tá? Cada um na sua criatividade, é interessante buscar esse formato de tirar um paciente da fase aguda e trazer ele à fase de evolução e até esse paciente ser liberado. Aqui seria o tratamento não imersivo, o paciente em cima do Nintendo Wii, tá? Eu coloco ele em cima da plataforma ali, ele está controlando o avatar lá na televisão. Mostro aqui também um trabalho que não é imersivo, e o paciente lá, ó, esse barulho que vocês estão ouvindo aí é o metrônomo, tá? A paciente está fazendo movimento de cabeça para um lado, para o outro. Ela começou lá inicialmente na fase vermelha, vem evoluindo fase amarela, no terreno, tá? E aí ainda passa ela ainda para evoluir um pouco mais, colocando da plataforma. Essa tabela que eu mostrei para vocês, que eu ia falar lá no início, é a tabela que está lá fixada na rede. É chamada tabela de Snellen. Tá? Vocês podem procurar em artigo científico e escrever o que está no finalzinho, debaixo do tratamento. Tabela de Snellen. O que essa tabela nos ajuda a ver? Você vai pegar um paciente na sua frente, igual eu estou ali com a paciente sentada, você vai pedir ela para ler essa tabela lente. Então, você vai ficar num espaço de 6 metros, tá? Tem uma nomenclatura, tem algumas divergências quanto a isso, mas 6 metros, mas aí depende muito da acuidade visual desse paciente e do tamanho da sua tabela, tá ok? O que você vai fazer? O que é o parâmetro para a gente avaliar? Pede o paciente, eu falo assim, olha que na tabela tem a letra, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem olha à sua direita aí, a tabela ao lado, tá? Eu falo, lê para mim o número 1, e o paciente vai lá e consegue ler. 2, FP, 3, TO, 4, LP, ED, PSFD. Embaixo, não consegue. Beleza. Aí eu pego a cabeça dessa paciente agora, eu fico atrás dela e começo a movimentar a cabeça e peço para ela. Agora, o quê? Antes eu fiz uma avaliação estática e agora eu vou fazer uma avaliação dinâmica. Ou seja, se eu movimento a cabeça do paciente, a função do labirinto é estabilizar a visão. Se eu movimentar a cabeça do paciente, o paciente não conseguir ler o número de linhas que ele leu na fase estática, logo, esse paciente tem uma alteração do labirinto. Então, a gente avaliou, nesse caso, com essa tabela de Snellen, reflexo vestíbulo ocular. Tá? O que é o parâmetro? Se o paciente lê 3 linhas a menos quando eu estou fazendo movimento de cabeça do paciente, esse paciente apresenta uma alteração importante do reflexo vestíbulo ocular. Tá bem? Tranquilo aí? Então, é uma tabela de Snellen que a gente vai utilizar como recurso para saber se o paciente tem uma lesão periférica, se ainda está indo ou não, tá? E serve também para a gente avaliar a progressão desse paciente, tá? Pode ser que ele chegou ali hoje, ele ia até o 3, na fase dinâmica, hoje já lê até o 7, o 8. Então, sim, ajuda a gente a ver que a gente recuperou o limiar desse reflexo do paciente. Então, aí só está explicando o que eu acabei de falar para vocês. Tem alguns vídeos na internet que a gente consegue ver o paciente fazer acompanhamento visual enquanto o objeto se move na frente dele, tá? Esse aqui é um rastreio pendular, a gente pode colocar esse rastreio de várias... São coisas fáceis. Quem quiser depois se interessar, pode me pedir lá no Instagram, que eu oriento ou mando esse tipo de material aí, tá? Então, aí mostra o rastreio pendular, uso de um computador para realização de domicílio, tá? Pacientes, tem outro tipo de tratamento também, que a gente pode pedir o paciente para ir falando para nós a letra que está vindo, tá? Que letra ele vai ler, e enquanto isso ele está sendo estimulado por uma informação que está sendo captada lá para aquelas células que eu falei com você, que é um trículo sacro, tá? Quando tem esses aparelhos, essas formações em paralelo na aí, e pede o paciente para ler, tá ok? Aqui a gente pode estar aplicando movimento de cabeça, colocando o metrônomo também, enquanto ele movimenta a cabeça na velocidade do metrônomo, ele vai lendo a letra. Quanto mais aumentar a velocidade do metrônomo, maior vai ser o desconforto do paciente. Ou seja, é um método tanto de avaliação como de tratamento do seu paciente, onde a gente tem uma eficácia muito grande. Aqui eu coloquei o paciente no meu consultório, eu coloquei uma lanterna, tá? No boné, coloco no boné,
e eu ligo o metrônomo e ele correr um ponto de um lado ao outro, fixando o olho dele no ponto vermelho, tá? Enquanto o metrônomo vai fazendo barulho, tec, 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 tec. A evolução do paciente é diminuir o desconforto, que é um dos objetivos que eu coloquei para vocês, diminuir o desconforto vestibular, movimento de cabeça e fazer fixação ocular, tá ok? A gente pode usar o metrônomo e ele vai fazendo barulho e orientando esse paciente. Esse exercício a gente vai fazer um processo chamado de supressão do reflexo vestíbulo ocular. O que é supressão do reflexo vestíbulo ocular? Um exemplo que eu dou para vocês é quando o seu paciente, você está ali assistindo uma partida de tênis, tá? Você faz um movimento juntamente, olhando a bolinha e a cabeça junto. O que eu estou fazendo com o paciente é isso. Isso é uma supressão do reflexo vestíbulo ocular. Supressão, estou suprimindo ele. O que é a função do reflexo vestibular? É quando eu estou de cabeça para um lado, o olho é estabilizado para o outro. Isso é a função normal. Mas se eu pego, acompanho a bolinha ali, eu estou suprimindo aquilo que é o normal. Isso serve como teste e serve como tratamento para os nossos pacientes, tá? Eu mostro aí que esse paciente, no início, ele estava realizando exercícios com 25 BPM, tá? E em 4 horas ele já estava realizando exercícios com BPM, é a batida do metrônomo. Então ele batia, fazia um devagarzinho, tec, 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 tec. Em 4 semanas ele já estava tec, 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 tec. O metrônomo dava esse parâmetro evolutivo para a gente, dá esse parâmetro evolutivo, tá? O paciente com evolução do tratamento, esse paciente é o que eu mostrei para vocês, de 90 e poucos anos, olha, eu coloco ele em terreno instável, tá? Isso aqui foi o início, até eu coloquei na plataforma, o calcânio dele fica desorientando, porque é normal, por conta da instabilidade, e só que eu vou dando concentração. Ele está fazendo ali o quê? Ele está movimentando a cabeça dele, colocando a luzinha dentro daquele painel e percorrendo, trabalhando dupla tarefa com ele. Enquanto ele fica estabilizado, ele fica em cima de um terreno instável, ele está fazendo uma força de concentração e movimentação cefálica. Isso a gente ajuda a melhorar essa capacidade do reflexo estabilizar a visão durante o movimento. Aqui nós temos um teste, aí seria legal vocês baixarem para vocês o aplicativo, tá? Esse aplicativo chamado Vertical Visual Subjetiva. Ele vai ver a função dos otólitos, que é o cristal dos órgãos otolíticos dentro do labirinto, que seria as células vertical e horizontal, tá? Ele consegue nos dar informações sobre como que está essas células dentro do nosso labirinto. O que esse aparelho faz? O aplicativo ele decorre uma linha, a gente coloca dentro de um balde, a gente pode colocar o seu celular numa face dentro do balde, tá? A gente aciona o aplicativo, a gente segura o balde na cabeça do paciente, movimenta o balde de um lado quando vai ter aquela linha vermelha e pede o paciente para ele colocar a linha na vertical. Quando ele coloca a linha na vertical, a gente tem uma numeração que o aplicativo nos dá, ok? O paciente que apresenta mais de 2,5, tá, de movimentação, desorientação vertical, o paciente tem uma alteração labiríntica importante. Então, é muito simples que ele já descreve como que você vai utilizar e o que ele dá de informação. Serve para a gente testar o nosso labirinto. É aquele paciente trabalhando no RPG lá, por exemplo, é aquele paciente que apresenta para você com inclinação cefálica. E você, fisioterapeuta, está querendo fazer liberação músculo esquelética nele, tá? Esse paciente, você vai liberar a músculo esquelética nele, mas ele não vai ficar orientado se você não trabalhar o quê? A captar informação aferente o labirinto, tá ok? Então, para isso, tem várias técnicas de reabilitar esse paciente. Ou seja, a alteração músculo-esquelética desse indivíduo, ela perpassa por uma informação sensitiva que não é avaliada e nem tratada. Então, aquele paciente que sai da postura de RPG ali, vai para casa e aquele paciente apresenta torcicolo ou dor no pescoço, está queixando, mas a horizontalidade em relação à gravidade, a linha do horizonte dele está assim, ó, tá? Ele está se orientando assim em relação à gravidade. Se eu pegasse ele a visual vertical, colocasse ela assim certa, ele ia falar assim, está torto, tá ok? Ele está com uma dificuldade de percepção na verticalidade à sua frente, tá ok? Isso é muito importante, a gente vai trabalhar pacientes
a posturologia. Eu trabalho com o paciente, eu faço palmilha do paciente, eu trabalho para trabalhar o paciente no reflexo vestíbulo espinal. Às vezes, eu ajudo um paciente com palmilha, principalmente aqueles que perderam a capacidade de percepção nas células plantares, células de Meissner, tá? Que é um paciente idoso. Então, às vezes eu coloco uma palmilha para ajudar ele a mobilidade dele e para trabalhar o equilíbrio. Não é só fazer movimentos de manobra com o paciente com tontura, com labirinto, não trabalhar não. A gente trabalha o equilíbrio do paciente, tá ok? Às vezes a gente tem que atacar no processo proprioceptivo, no visual ou no vestibular, tá ok? Então, ali mostra as duas células que eu mostrei para vocês, que captam informação de movimento de cabeça, vertical e horizontal. Aqui tem um optocinético, só para vocês entenderem. Olha o olho daquele paciente ali, colocando várias coisas, passando rápido na frente dele, tá? É como se eu falasse para vocês aqui, o paciente está observando a linha do trem. Então, ele está saindo no meu consultório, tá? Várias informações passando na frente dele. E aí, quando eu acendo a luz, olha lá o olho dele como é que fica. Isso aí é chamado movimento óptico, tá? Cinético, o movimento dos olhos. Se eu acender a luz, para na hora. Ó, não tem movimento cinético, tá? Para vocês trabalharem isso de realidade virtual, vocês podem colocar esse aplicativo que eu coloquei escrito OKN Strips, tá? Você pode aí que ajuda a estimular o paciente que tem alteração do equilíbrio, tá ok? Pode colocar esse aplicativo que vocês vão conseguir dar uma estimulação muito boa para esses pacientes. Tá? OKN Strips é um aplicativo que tem para iPhone e tem para Android também. Coloca aqueles óculos de realidade virtual. Tá? R$ 70. Isso aí você ajuda muito a estimular o seu paciente de consultório. Tem também coisas que a gente pode fazer o paciente no computador, estimulações com essas balizas correndo lateral e correndo vertical. Que seria isso aqui, ó. Isso é bom para estimular o paciente também, tá? Para estimular justamente aquelas células que eu mostrei para vocês. Nós vamos estimular tanto o paciente nessa descendente, tá? Nas verticais, e também lateral, tá? Ora correndo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, estimulando células diferentes do labirinto. Seria meio de tratamento também. Tem também aplicativo onde nós vamos estimular essas células a célula do elevador, retilínea vertical e retilínea horizontal. Essa célula retilínea horizontal, vocês vão conhecer ela fácil, quando eu gosto de dar muito. Alguns de vocês já podem ter percebido, muitas vezes, os dois carros parados ali no sinal e, de repente, um carro está movimentando. Você pensar que o seu carro está movimentando, sendo que os dois estão parados, tá? Isso aí, quem percebe isso, é a célula dentro que comanda o movimento retilíneo na horizontal, tá ok? Esse paciente tem uma perturbação e é interessante a gente fazer estimulação. Eu tenho esse aplicativo que eu gosto de usar bastante, que ajuda muito na recuperação desse paciente nesse nível de essas células, tá? Esse túnel, ele vai dando essa informação tá até mostrando o movimento mostrando a estimulação motora, tá? É uma terapia. Como se esse paciente estivesse mergulhando, tá? E você pode colocar esse paciente nesse movimento estável e instável. Eu posso colocar o paciente de frente para uma tela de computador e fazer aquela graduação que eu fiz, mostrei para vocês. Em cima do terreno vermelho, depois do terreno amarelo, depois do terreno verde, até ele ter alta. Tá ok? Serve para a gente poder estimular os nossos pacientes. Aqui a gente tem outra estimulação também, tá? Mostro duas aqui, ó. O paciente pode percorrer esse movimento quadriculado. Quanto mais informações distorcendo para o paciente, melhor. Eu estou usando com esse paciente, nosso, que eu estou só simulando lá para vocês, fisioterapeuta também. Estou estimulando ali o movimento visual com esse paciente, auxiliado pelo metrônomo, tá? Ele está num lado e do outro, tá? E ali eu posso fazer o quê? Colocar no terreno estável, tá bem? Eu poderia estar colocando o chapéu nele e ele está com a luz, tá bem, gente? Fazendo também. E ele vai só aumentando a dificuldade dele. Eu vou proporcionando ele a dificuldade mais. Mas, nesse caso, é usar muito a criatividade para a gente estar reabilitando, tá ok? E até esse paciente evoluir um pouco mais instável,
Porque quando o paciente chega aqui para mim, para mim é um momento que ele está assim, a gente está quase para dar alta nesse paciente, tá? Que é capaz de suportar uma grande oscilação em relação à gravidade aí. Tá? Outros pacientes a gente vai, desculpa o pequeno aí, eu tenho outro tipo de, eu coloco o paciente às vezes com estimulação visual de movimento, e ele em cima de uma plataforma que eu tenho no consultório, que é a estabilometria, tá? Então, eu ponho o paciente em cima e dou estímulos visuais para esse paciente. Na estabilometria, eu vou quantificar esse paciente, o que ele está oscilando, quanto que ele está movimentando, tá ok? O parâmetro na estabilometria é que a gente oscila de 0,6 a 1,5, parâmetro que a minha plataforma fornece para a gente, tá? Os pacientes que em cima ali apresentam esse contexto sem estimulação visual, aí eu faço uma avaliação dele sem estimulação visual, ele está dentro desse contexto de 0,6 a 1,6. Quando eu coloco esse paciente passa muito, é um parâmetro para dizer que esse paciente está tendo uma aferente visual, uma dificuldade de captação de informação de movimento e está alterando o equilíbrio postural dele. Ou seja, eu consigo quantificar, que é o importante para nós. Aqui, ó. Então, o paciente estaria na estabilometria na plataforma e a gente faz esse tipo de avaliação dele, tá? Aqui mostro mais uma vez o paciente agora com a luz e fazendo o movimento com metrônomo, tá? Progressão de tratamento. Aí passaria por todas as fases que eu falei com vocês. A fase lá inicial vermelha, que é a fase que o paciente está agudo, tá? Na fase inicial, vai amarelo e assim vai progredindo também até ganhar um pouco mais de estabilidade. Bom, a fisioterapia vestibular, a aplicabilidade com o uso da realidade vai ser muito importante para pacientes que apresentam déficits periféricos e unilateral, déficits vestibulares bilaterais, síndromes vestibulares centrais, tá? Muitos pacientes crônicos central, realidade virtual ajuda demais. E o déficit multissensorial nos idosos e vertigens psicogênicas, tá? Pacientes que têm alterações psicológicas e alterações vertiginosas. Eu falei, escrevi 2 vezes aí. E vertigens visuais também. É aquele paciente que eu falei com vocês que tinha vertigem visual por dificuldade de convergência ocular. Se eu der estímulo de realidade virtual para essa paciente a gente começa a melhorar o estímulo, a capacidade de visão dessa paciente. Tá? Eu gosto de colocar uma frase de Madre Teresa de Calcutá: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Madre Teresa de Calcutá. O que eu quero dizer é o seguinte: cada aluno que manda uma informação depois fala assim: Luiz, aprendi comigo, ou me estimulou para eu poder fazer uma formação em reabilitação. Essas informações para a gente é como se eu estivesse também praticando essa gota de água. Porque sabendo da eficácia do método, a gente consegue ver o que a gente consegue levar de cura, de terapia para os outros e sentir automaticamente uma felicidade porque a gente está vendo o nosso trabalho surtir efeito. Eu coloquei aí o Web Meet que nós fizemos, tá? Eu e os 4, o Hermínio, o Bruno Bustamante, o Rocha, que são professores assim, top, a concor, sobre o tratamento do labirinto, com cada um deles, cada um aprende um com o outro. Nós ministramos esse congresso aí no passado e foi muito eficaz e conseguimos grandes progressos aí no estudo do labirinto no Brasil todo, tá? Então, gosto também de estar. Eu estou aqui dando minha aula, mas estou falando o nome deles, são pessoas importantes aí no tratamento e na avaliação do labirinto. Tá ok? É um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha conseguido deixar um pouquinho de uma mensagem para vocês. É o meu objetivo aqui hoje. Estimulado também a vocês a querer conhecer um pouco mais a área e trabalhar com os pacientes, enfim, cada um na sua percepção, perspectiva aí individual. Tá bem, Vinícius? Ver todos. E aí, professor, obrigado por tudo. Se alguém Valeu, tiver Vinícius, alguma pergunta, pode fazer agora. O professor está à disposição. Se quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade. O professor está aqui para responder as dúvidas. Se vocês tiverem
alguma dúvida, fiquem à vontade aí em indagar o professor. E essa aula, ela vai ficar temporariamente gravada, mas vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Eu coloquei aqui o link, se vocês quiserem assistir novamente, ou quiserem enviar para alguém, peçam para curtir, apertar o sininho lá do canal. Coloquei aí no bate-papo para vocês o link do canal do YouTube. E se quiserem também acessar e participar do nosso grupo aí do Instagram, o grupo do Telegram, que tem todo o conteúdo, muitos artigos, fiquem à vontade também. Deixa eu ver se alguém aqui colocou. A Silvia Nogueira, aula excelente. Ayla, live maravilhosa. Laís, excelente, cada detalhe muito bem explicado. A Luciana, falando, nossa, vai ajudar muito os meus pacientes bailarinos a melhorar Que bom, os presentes na dança. Que show! Pediu o pessoal para abrir o áudio aí, ô Vinícius, para mim ver o pessoal aí, puxar uma... Liguem a câmera, pessoal, se vocês quiserem. Ligar a câmera aí, para mim ver vocês também. Bom, cara, bom saber aí. Vou só parar a aula aqui e continuar. Só um minuto.